Senhor, querido Deus, vai de encontro a cada alma, a cada vida. Estamos aqui somente para te adorar, para te engrandecer. Que o Senhor fala conosco, meu Pai, através da tua mensagem. Eis-me aqui como canal de bênção para falar aquilo que tu mandares. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém. Cumprimenta a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém. Vamos estar fazendo a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que têm nos ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrais do mal, pois o teu reino, o poder e a glória hoje para todos sempre. Amém. Cumprimenta a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém. Vamos estar louvando para engrandecer esse Deus maravilhoso. O culto hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar o teu poder. O culto hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar o teu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu poder. Glória a Deus, aleluias. Conta pra Jesus aonde é a tua dor. Ele é o remédio, confia no Senhor. Não se desanimes com a tua cruz. O que tu precisas, conta pra Jesus. O que tu precisas, conta pra Jesus. Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Oh, glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Oh, glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Oh, labarabalarei de cou, xelebelei de canalabará de canalabachai. Agora, amada igreja, abra as vossas Bíblias lá no livro Lei de cou, xelebelei de canalabachai, de Marcos, capítulo 5, versículo 25, que diz assim: E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despendindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, isso antes indo a pior. Aleluias. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua vestimenta. Porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue. E sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: Quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: Vês que a multidão te aperta e dizes: Quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e se curado deste teu mal. Somente até aqui, Pai, graças te dou tua palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Irmãos e irmãs, essa mensagem aqui é muito forte, é muito impactante, porque aqui o Senhor está falando de uma mulher que tinha um fluxo de sangue, né? E ali a Garaçuba de Arabá, ela tinha gastado tudo quanto tinha com médico, com remédio, e nada acontecia. Aleluias. E essa mulher, aleluias, ela estava numa condição, aleluias, de impuralidade. Segundo a lei judaica, a excluía do convívio social e religioso. Então aquela mulher não estava só sofrendo um ato de enfermidade no físico, mas sim, aleluias, a exclusão dela no convívio social com as pessoas, aleluias, e o religioso. Aleluias, porque na lei judaica, aleluia, a excluía de estar nesses lugares, de estar com essas pessoas. Então ela já estava passando por uma grande luta no físico e tinha isso também. Mas, porém, irmãos, ela ouviu falar de Jesus. A fé é de ouvido. Então, muitas das vezes, nós precisamos ouvir, aleluias, lei de calabará de candarabachai, os testemunhos, ouvir as pregações e colocar, aleluias, na tábua do coração da gente.
aquilo que, aleluia, a mensagem está dizendo, o testemunho que está sendo contado, porque o Senhor trabalha no meio da fé, irmãos. Então precisamos ouvir. E esta mulher ouviu falar de Jesus. Quando ela ouve falar de Jesus, ela cria-se uma fé sobre ela. Então ela fala assim, se eu tão somente tocar, aleluia, na sua vestimenta, sararei deste meu mal. Ou seja, ela rompeu a multidão, porque ela ouviu falar de Jesus, criou-se uma fé sobre ela rompeu essa multidão e tocou em Jesus de maneira diferenciada. Alabarei de candalabachai. Ela tocou em Jesus com fé. Lebelebelei de candalabará de candalabachai. Antes de acontecer o milagre, ela já cria. É sobre isso, irmãos. Quando nós queremos algo da parte do Senhor, nós precisamos primeiramente crer, para depois o milagre acontecer. Tem muita gente que tá que nem Tomé, precisa ver para crer. Esse eu preciso ver para me crer. E não é assim que funciona, aleluias, a caminhada com Cristo. Primeiro você crê, depois o milagre acontece. Aleluias, lei de Calabará, lá na palavra de Lucas 7 também, aquele centurião falou, mande uma palavra que o meu servo será curado. Ou seja, antes de, aleluia, Jesus curar aquele servo, ele já cria que Deus poderia fazer o sobrenatural. Então, irmãos, é sobre isso. Nós precisamos crer que Deus faça o milagre. Aleluias, lei de Calabará. Nós precisamos ouvir, aleluias, os testemunhos, lei de Calabará. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus para a gente criar, aleluia, esta fé em Cristo. Porque se a gente não ouvir, a gente não sabe quem é o Senhor. Se a gente não crê, o milagre não acontece. Labarei de coach, elebelei de candalabalá de candalabachai. E se a gente, aleluia, não romper a multidão, nós não conseguimos alcançar o Senhor. Porque a multidão, ela quer paralisar eu e você todo o tempo. Quando uma porta está fechada, a multidão fala, desista. Aleluias, lei de Calabará. Para com isso que não vai dar certo. Aleluias, não aconteceu até agora, não vai acontecer mais. Irmãos, é tudo mentira de Satanás, porque Jesus, ele é fiel e verdadeiro para nos dar a vitória. A porta que se bate, ela tem que abrir. Aleluia, não importa quantas vezes você bater na porta, mas o importante é você perseverar. Essa mulher estava no fundo do poço, particularmente. Aleluia, 12 anos sangrando. Aleluias, sendo, aleluias, ali também humilhada, porque não podia estar ali no convívio social e nem no religioso. Esta mulher, aleluia, está passando por várias situações, mas ela ouviu falar de Jesus. Quando ela ouve falar de Jesus, a situação muda. Ou seja, nós precisamos pregar sim o evangelho. Nós precisamos falar sim que Jesus faz o milagre. E quando aquela mulher sentiu no teu corpo está curado daquele mal, alabarei de candalabará de candalabachai, o Senhor ali indagou, quem é que me tocou? Perguntando para os discípulos. E os discípulos falaram, mestre, todos te apertam, todos te oprimem, e tu dizes, quem te tocou? O Senhor, obviamente, que sabia que aquela mulher tinha tocado nele, irmãos. Mas ele queria que aquela mulher desse o testemunho para aquela multidão. E assim essa mulher fez, Agarasubaderabaia, lei de cou, xelebelei de candalabará. Aquela mulher, temendo e tremendo, aproximou-se e prostou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz, ser curado desse teu mal. A fé dela salvou ela, irmãos. Porque quando ela ouviu falar de Jesus, ela criou-se uma fé e ela rompeu aquela multidão e ela tocou em Jesus. Aleluia, porque ela dizia, se tão somente tocar na vestimenta dele, sararei deste meu mal. Ela cria no milagre dela. Ou seja, creia num milagre, aleluia, no seu milagre. Creia que Jesus vai entregar o sobrenatural para a tua vida. Eu não sei qual a tua luta, eu não sei qual a tua prova, mas hoje o Senhor está falando que Ele tem purificação para você. Ele tem cessamento de hemorragia na tua vida. Talvez você tenha um mal que está te acorrentando há dias, há meses, há anos. Aleluia, mas hoje chegou o dia, aleluia, de Deus curar você. Se você tiver fé como essa mulher teve, se você tiver, aleluias, lei de calabará de candarabachai, aleluias, lei de cou, rebelei de candalabará, aleluias, rompimento, aleluias, de multidões, o Senhor cura você hoje. Aleluias, rompa essa multidão que está te impedindo do teu milagre. Aleluia, pois Deus fará o sobrenatural. E o Senhor dá um adendo para a gente também, né, irmãos, contar o testemunho. Porque o Senhor frisou aqui o testemunho. Aleluias. E esta mulher, aleluias, ela deu o testemunho perante aquela multidão toda. Então, assim, se você está recebendo vitória de Deus, se você já recebeu,
conte o testemunho, porque através da tua vida, o Senhor muda a história de outras pessoas, porque aquela mulher do fluxo de sangue, ela ouviu falar de Jesus, então, aleluia, é necessário eu e você falar de Jesus, que Jesus fez na nossa vida, que o Senhor nos resgatou do mal, que o Senhor nos livrou de ciladas, que o Senhor, aleluia, nos colocou de pé, aleluia, que o Senhor fez o sobrenatural acontecer na nossa vida, porque tem alguém esperando a minha, tua, aleluia, pregação, a minha, tua, aleluia, falar, aleluia, fala de Jesus, né, irmãos? Tem alguém esperando um testemunho que a gente precisa contar. Porque os testemunhos não é para guardar pra gente, é pra gente contar que Deus é, que Deus faz. Olha, outra hora eu estava no fundo do poço, outra hora o Senhor me levantou. Aleluia, o Senhor, eu rompi a multidão, toquei em Jesus, Jesus me entregou milagre. Aleluia, lei de Calabará. Nós precisamos contar o testemunho. Tem muita gente que está recebendo tanta coisa de Deus e as pessoas não estão contando o testemunho. É necessário você abrir tua boca. Aleluia, porque o testemunho é uma obra de Deus também, né, irmãos? A gente está exaltando o Senhor e edificando almas. E tem muita gente que não está entendendo. Ah, eu preciso fazer a obra de Deus, preciso, mas como que eu faço? Conte o seu testemunho, é uma obra de Deus. Fale de Deus para as pessoas, fala que Deus fez a tua vida. Conte, aleluia, a tua experiência com o Senhor. Aleluia, fale do teu deserto. Alguém precisa ouvir. Tem muita gente com a boca fechada aí. E é tempo de abrir a boca e falar que Deus está fazendo. Se Deus levantou um homem ou uma mulher para falar, olha, Deus está dando livramento para um dos teus, e se de fato aconteceu o testemunho, aleluia, se de fato aconteceu a revelação, conte. Se você estava doente e alguém orou por ti, conte. Aleluia, que Deus fez na tua vida. Não tenha vergonha não, irmãos, porque nós temos que, aleluia, honrar o Senhor a todo tempo. Não é só, aleluia, no momentos de euforia, não, é todo tempo. Senhor, obrigado por mais um dia respirar, obrigado por mais um dia andar, porque tem muita gente aí, aleluia, que está na cama de um hospital, em coma, e você, Deus está soprando o fôlego de vida sobre ti. Então, todos os dias é um testemunho que nós temos que contar. Todos os dias, falar assim, Deus me colocou de pé, Deus fez eu andar, Deus fez eu comer, Deus fez eu cantar. Então, isso é uma dádiva de Deus. Aleluia. Pessoas aí, aleluia, seja grato nas coisas de Deus. Não sejam ingratos, não. Porque Deus, ele gosta do testemunho, tá, irmãos? Então, precisamos contar o testemunho. E a mensagem hoje é, se crê, o Senhor está cessando hemorragia no teu caminho. Mas toque nele, irmãos. Toque nele de maneira diferente. Se humilhe na presença do Senhor, que o milagre ele fará no meu e no teu caminho. É essa a mensagem. Graça e luz. Bom final de semana para todos aí. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém.